Vamos então abrir a palavra do nosso Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Vamos continuar a meditar neste livro, um livro que nos transmite uma grande esperança. Ao mesmo tempo em que ele revela o juízo de Deus sobre o mundo, revela acima de tudo a graça, a misericórdia do nosso Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão: os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Por enquanto, meus irmãos, até aqui a palavra de nosso Deus. Na meditação anterior, neste capítulo, nós vimos as primeiras 5 trombetas desta nova sessão, ou ciclo em que João reconta a história que vai desde a primeira vinda de Jesus, ou seja, o Apocalipse está sempre apontando para os eventos da cruz, da ressurreição, da ascensão de Cristo aos céus. A história, portanto, que João conta 7 vezes no livro do Apocalipse, vai desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, com, então, o estabelecimento do juízo final, com a recompensa dos salvos e a punição dos perversos, e por fim, o estado eterno, o novo céu e a nova terra. A história é essa, da primeira até a segunda vinda, mas com tudo o que acontece no meio, com todo o desenvolvimento dos planos, dos propósitos, dos decretos de Deus para o nosso tempo. Portanto, o Apocalipse não é um livro que conta apenas a história futura. Ele conta a história passada. Na verdade, se vocês lembrarem, lá no início já foi dito a João: João, escreve as coisas que são e as que haverão de ser. Portanto, ele sempre se divide entre contar o passado e o futuro. O presente deles também, que para nós é passado. Lá do final do primeiro século, por volta do ano 96, do século I, do século I, após Cristo. Portanto, nós não entenderemos o Apocalipse sem estar sempre com um olho no passado e um olho no presente, no nosso presente, para então também tentar visualizar algumas coisas do futuro. Tentar olhar apenas para o futuro através do Apocalipse é a garantia de não entender nada, de perder todo o maior significado dele. Porque ele foi escrito para cristãos que viveram, homens, mulheres de carne e osso, que viveram por volta do ano 96, lá do primeiro século. O livro precisava fazer sentido para eles. Não adiantaria nada Deus mandar um livro para que fosse lido diante daquelas 7 igrejas lá da Ásia Menor, se não dissesse respeito nenhum a eles. Não, isso aqui é uma coisa daqui para 2000 anos. Então por quê? Deus mandaria, o Senhor mandaria que o livro fosse lido perante as 7 igrejas lá da Ásia Menor. Porque fazia sentido para eles. Portanto, o Apocalipse é um livro que tem aplicação para os crentes do primeiro século
e para os crentes de todas as épocas. E o segredo para entendê-lo é considerar esses dois aspectos, do passado e do futuro, e também as suas características literárias, os seus aspectos literários específicos que são marcantes da teologia ou da literatura chamada apocalíptica. É isso que nós temos tentado fazer aqui à medida em que vamos estudando este livro, considerando sempre o número 7, que é um número emblemático, central. Ele divide todas as 7 partes deste livro. Lembrei de manhã aqui falando dos capítulos 1 a 3, as 7 igrejas. Dos capítulos 4 a 7, os 7 selos. E aqui, dos capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. A mesma história, contada novamente, mas com um novo ângulo, com um novo foco. Se os selos que o Cordeiro abriu mostravam mais os eventos liberados lá do céu para a terra, a partir da coroação de Cristo nos céus, as trombetas do capítulo 7 até o capítulo, ou melhor, do capítulo 8 até o capítulo 11, revelam também, sim, os acontecimentos que vêm de cima para baixo, mas que especialmente envolve a igreja. A igreja no seu ministério de oração e de testemunho. Tudo começa com aquele momento de oração da igreja lá no início do capítulo 8, quando então, em resposta à oração da igreja que sobe com incenso até Deus, é lançada para a terra algo que pode causar destruição. As trombetas são essencialmente destrutivas. Elas produzem destruição aqui no mundo. As 4 primeiras, como nós vimos, atingindo os elementos naturais. Atingindo as florestas, o verde de uma forma geral. Atingindo o mar, a água salgada de uma forma geral. Atingindo a água doce, os rios, as fontes das águas. E atingindo os astros celestes, ou como que aquilo que se vê dos astros. Esses 4 aspectos da natureza são atingidos pelas trombetas. E 1/3 disso tudo é corrompido, é destruído. Mas então, quando João contou como aconteceu a 4ª trombeta, ele vê uma águia voando no meio do céu, dizendo, ai, 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 3 ais dos homens, por causa das 3 trombetas que ainda vão tocar, ele disse. Elas serão piores, incomparavelmente piores, porque as 4 primeiras atingem mais os elementos naturais, mas as 3 finais, os 3 ais, as 3 últimas trombetas, atingem diretamente os homens. Que homens? Os homens que não têm o selo do Deus vivo na testa. Os homens que não foram marcados com a marca de Deus. João ainda nem falou da marca da besta, que ele vai falar só lá no capítulo 13 com todos os detalhes. Porque mais importante do que a marca da besta é a marca de Deus. O Senhor está marcando os seus. Quem não for marcado com a marca de Deus é que receberá necessariamente a marca da besta. E isso não é coisa para o futuro. O inimigo tem marcado os seus ao longo desses 2000 anos. Do mesmo modo, o Senhor tem marcado os dele durante esses 2000 anos. O Apocalipse vale para ontem, para hoje e para amanhã. Todos os acontecimentos do livro se aplicam à história inteira, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. A 5ª trombeta, como nós vimos, foi a liberação de demônios que estão presos num abismo, num lugar de prisão. Demônios terríveis que estão lá aprisionados. Em algum momento, esse abismo é aberto e então esses demônios saem e atormentam os homens por 5 meses. É evidente que tudo isso é simbólico. Não podemos pensar em 5 meses literais. O texto quer mostrar
o quanto é terrível este tormento. Porque eles atormentam, os demônios atormentam os homens com ferroadas de escorpiões, semelhantes a escorpiões. E como eu disse de manhã, por mais que seja doloroso ou dolorido uma ferroada de escorpião, a dor não dura muito tempo. Não aquela dor aguda. Daqui a pouco vai diminuindo. Mas quando o texto diz que eles atormentam os homens por 5 meses, a ideia é de um tormento contínuo que nada causa alívio. Isso já nos mostra, meus irmãos, que a intenção dos demônios não é outra senão causar mal. Evidente que às vezes se fala por aí de pessoas que fazem pactos com o diabo para se beneficiar de alguma forma ou de outra. O inimigo nunca beneficiará ninguém. Sua única intenção é causar mal. E só não causa mais mal porque Deus impôs restrição sobre ele e sobre eles. Quem restringe a atuação do mal no mundo hoje é Deus. Mas chegará o dia em que Deus vai, segundo a palavra de Deus, liberar a ação do mal aqui neste mundo. Isso vai acontecer, segundo a interpretação nossa, um pouco antes da segunda vinda de Jesus. A Bíblia mostra um crescimento do mal no mundo. Jesus falou de uma multiplicação da iniquidade. Ele descreveu um tempo, ele disse que no futuro, nos dias da sua vinda, o mundo voltaria a ser semelhante aos dias de Noé. Ele disse isso. Assim como foi nos dias de Noé, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Ele disse, como foi nos dias de Ló, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Noé, os dias do dilúvio. Ló, Sodoma e Gomorra. Os 2 fins de mundo do Antigo Testamento. O dilúvio, um fim global. Sodoma e Gomorra, uma espécie de juízo final, mas localizado. Apenas em 2 cidades. Ambos os casos demonstram a iniquidade humana chegando no teto, alcançando o limite do tolerável por Deus. Então, quando essa iniquidade chega no teto, no limite do tolerável, então Deus executa o seu juízo. Nós vivemos hoje dias parecidos com os dias de Noé e com os dias de Ló. Eu não quero com isso dizer que Jesus vai voltar amanhã, ou mês que vem, ou semana que vem. Ele pode voltar a qualquer momento. Ninguém aqui quer fixar datas. Mas é importante lembrar que o Senhor Jesus falou a respeito das 2 situações dos dias de Noé e de Ló, destacando algo específico daquela época. Ele disse, um problema daquela época se chamava casamento. Um problema daquela época se chamava casamento. Casavam-se, davam-se em casamento. Nós sabemos que em Gênesis 6 houve um tipo impróprio de relacionamento lá. Uma das razões pelas quais Deus resolveu punir o mundo. Seja interpretado os casamentos mistos de Gênesis 6 como sendo a mistura das gerações entre a geração de Sete e a geração de Caim, ou seja, naquele modo mais estranho, mas que também não é impossível, como sendo a ideia de demônios, anjos caídos, se relacionando com as mulheres, o fato é que nós temos aqui algo fora, contra o plano de Deus, fora do que Deus espera. Em Sodoma e Gomorra é mais fácil ainda de ver, porque lá o problema é aquilo que até hoje se chama de sodomia. O caso em Sodoma e Gomorra era terrível nesse sentido. Lembram-se que os próprios anjos que foram retirar Ló e sua família
de Sodoma foram ameaçados, no sentido de que os homens daquela cidade queriam abusar sexualmente daqueles anjos. O que nós tínhamos no tempo do dilúvio, o que nós tínhamos no tempo de Sodoma e Gomorra, era perversão na área do casamento. Perversão sexual, incluindo sodomia. E o Senhor Jesus disse, aguarde, você vai ver isso acontecer outra vez. Porque como foi nos dias de Noé, porque como foi nos dias de Ló, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Um aumento do mal, um aumento da iniquidade, que é, na verdade, uma preparação para o aparecimento do anticristo, o chefe de todos esses demônios que vão agir no mundo de uma forma livre e terrível. Paralelamente, e talvez seja ainda pior, paralelamente, Jesus disse, enquanto a iniquidade do mundo chega a níveis exorbitantes, ele disse, o amor da igreja se esfriará. Pode haver quadro pior. Por um lado, a iniquidade no mundo, no máximo, batendo no teto, exorbitante. Por outro lado, de quem se espera mais, de quem se espera vida, de quem se espera amor verdadeiro, o que encontra? Frieza, indiferença para com as coisas de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, Cristo disse em Mateus 24, o amor se esfriará de quase todos. A ideia é o seguinte, de tão exposta que a igreja fica à iniquidade do mundo, de tão exposta, ela vai começando a achar que é normal. Ela vai começar a pensar que é isso mesmo. E o amor verdadeiro zera. Mas aqueles dias, Jesus disse, serão abreviados por causa dos eleitos. Porque se não fossem abreviados, esses dias em que os demônios agirão livremente neste mundo, Jesus disse, nem os eleitos aguentariam. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, no sentido de que serão encurtados, passarão mais rapidamente. Mesmo assim, espera-se dias terríveis. A sexta trombeta, meus irmãos, o segundo ai, é uma espécie de repetição da quinta, mas com detalhes ainda mais dramáticos. Ele fala novamente de anjos presos. Esses anjos não são anjos bons. Deus não precisa prender anjos bons. Esses anjos são anjos decaídos. Os demônios às vezes são chamados de anjos, porque eles eram anjos antes de se tornarem pecadores. Fala aqui de 4 grandes anjos presos lá junto ao rio Eufrates, próximo daquela região onde estava o próprio jardim do Éden, que ficava na região entre os rios. Esses 4 anjos estão presos lá, e então, diz o texto, que o sexto anjo da sexta trombeta recebeu a ordem de soltá-los. E o texto diz no verso 15, que foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para o dia, para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso é uma data exata. O ano tal, mês tal, o dia tal, a hora tal. No plano de Deus, no projeto de Deus, existe um dia, uma hora, um mês e um ano, em que Ele vai liberar a ação desses seres malignos, perversos, neste mundo, para atormentar, no caso da quinta trombeta, e para matar, no caso da sexta trombeta. Porque aqui eles não vêm para atormentar.
Os que atormentaram foram os da quinta. Aqui é matar. 1/3, o texto diz. 1/3 dos homens são mortos por essa ação desses malignos. Observe que João ouviu o número dos exércitos desses 4 anjos. Eles são generais. Eles lideram um pequeno exército. O texto diz 20.000 vezes 10 milhares. Se tem calculadora, faça a conta aí. Que você vai saber quanto que é o número. Quanto que é 20.000 vezes 10.000? 200 milhões. 200 milhões. Não há exército neste mundo com esse número. 200 milhões de demônios. Ele não está falando aqui de soldados convencionais. Está falando de 200 milhões de demônios que são soltos na hora, no dia, no mês, no ano, em que eles devem destruir. Veja a descrição no versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes. Tinham cabeça, as caudas desses cavalos tinham cabeça. E com essa cabeça, causavam dano. Então, a descrição aqui não é do cavaleiro, é do cavalo. O cavaleiro é pior. A descrição do cavalo é essa. Cabeça de leão, ele todo é tomado de fogo, e a cauda também fere como se fosse uma serpente. Da boca sai fogo, fumaça e enxofre, e a cauda fere como serpente. Essa é a descrição do cavalo. O cavaleiro não foi descrito aqui. Talvez seja uma coisa só, uma mistura, né, destes elementos. 200 milhões é o número de criaturas assim, que serão liberados no dia, na hora, no mês, no ano, que Deus determinou, para que 1/3 dos homens sejam mortos. Qual é a consequência? Isso é o que é o mais interessante o texto quer descrever. A consequência desta ação é que não produz arrependimento nos outros. As pessoas que, por alguma razão, são poupadas, serão poupadas dessa grande destruição, ao invés de caírem ao chão, se arrependendo, se tornam ainda mais endurecidas. Se não for a ação da graça de Deus, atraindo irresistivelmente o pecador, ele nunca se dobra aos pés de Jesus Cristo. Ele pode ver o diabo na sua frente. Ele pode ver as portas do inferno abertas diante dele. E mesmo assim, ele permanece irredutível na dureza absoluta do seu coração. Veja o que o texto diz. Os outros homens, versículo 20, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram. O texto diz, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, não abandonaram o pecado da idolatria. Em segundo lugar, não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição.
nem dos seus furtos. Continuam apegados a esses pecados, mesmo vendo o poder destrutivo dos próprios pecados e também a punição que Deus decreta sobre os homens. Deus decreta toda essa destruição justamente para que se arrependam, mas não se arrependem. Por isso a igreja vive numa situação extremamente desconfortável, se me permitem dizer. Porque nós estamos num mundo destinado a essas coisas com essa perspectiva. No entanto, temos uma mensagem a transmitir a esse mundo. Mas quem ouvirá? Mas quem abandonará seus pecados para crer em Cristo? Senão os escolhidos, aqueles que Deus, por sua misericórdia, abriu os seus corações. Lembra que eu disse que um dos objetivos das trombetas é falar do papel, da missão da igreja? Interessantemente, João vai fazer uma pausa agora entre a sexta e a sétima trombeta. Falta um ai ainda, falta o último, que é o pior. E ele vai gastar um longo tempo entre a sexta e a sétima trombeta para falar da missão da igreja no mundo. Nesse mundo de caos, nesse mundo destinado à destruição, qual é a missão da igreja? Ele vai usar 3 figuras para isso. Vai falar de um livrinho, vai falar da medição do espaço do templo e depois das 2 testemunhas. Essas 3 figuras têm uma só intenção: mostrar à igreja que ela tem uma missão e ela não pode abandonar essa missão. Diante do caos do mundo, há esperança para o povo de Deus. Porque não será atingido por esses ais. E porque tem uma missão de trazer uma mensagem de esperança ao mundo. Mas essa mensagem tem um custo. E pelo menos na primeira e na terceira figura, esse custo vai ficar muito claro para nós. Vejamos a primeira, que está aqui no capítulo 10. Diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente lhe será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Um anjo forte, grande, ele põe um pé no mar e outro na terra. Ele é tão enorme, mas o que chama a atenção é um livrinho, um pequeno livro. É a segunda vez que aparece um livro no Apocalipse. A primeira está lá, no capítulo 5.
Mas aquele é um livro selado com 7 selos. E aquele é o livro dos decretos, dos planos, das decisões de Deus para esse mundo, que vão acontecendo, que vão se cumprindo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Esse aqui é um outro livrinho. E é interessante que a cena se desenvolve de uma maneira muito curiosa. Primeiro está lá o anjo, grandão, com um livrinho na mão. E João, todo curioso, olha para o livrinho, olha para o anjo e quer saber o significado daquilo. Mas aí, enquanto ele está olhando, 7 trovões desferem vozes, ele diz. 7 trovões, falaram alguma coisa, cada trovão falou alguma coisa. Parece mais um ciclo de 7 aí. E João estava com a caneta e o papel na mão, prontinho, começou a anotar as coisas que os trovões disseram. Quando ele estava anotando, a voz do céu disse, isso não, isso não. Essa parte não. Essa parte você não deve relatar. João para então de relatar e volta à cena do livrinho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que nem tudo será revelado aos homens. Nós não teremos conhecimento de todas as coisas. Há muitas coisas encobertas. E essas coisas não são objeto do nosso estudo. Mas a Bíblia fala isso, não é? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O famoso Deuteronômio 29. As reveladas pertencem a nós. Alguma coisa estrondosa os 7 trovões relataram. E João quis escrever. Mas Deus disse, isso os homens não devem, não podem ou não precisam saber. Qualquer uma das 3 situações. O fato é que não saberemos o que os 7 trovões relataram. Mas sabemos que as demais coisas foram explicadas para nós. E especialmente, então, essa questão desse anjo com o livrinho. Porque aí, a mesma voz diz, vai até aquele anjo e pede o livrinho dele. E aí o João se aproxima do anjo e o anjo diz, pega, come. Livro é para comer. Um livro para devorar. Há um sentido aqui do conhecimento que precisa ser devorado, precisa ser aprendido. Não pode ficar naquela ideia meramente superficial. Mas o que será este livrinho? É o Evangelho. É o conteúdo do Evangelho. Tanto é que assim que ele come o livrinho, é dito que ele precisa testemunhar ainda para 4 lugares, né? Que o número 4 em Apocalipse representa o mundo. Mas o que é mais interessante é a diferença de gosto. Porque o livrinho é gostoso na boca, ele diz, mas é amargo no estômago. Primeira sensação, deliciosa. Segunda sensação, amargo. E assim que João tem essas 2 sensações de doce e de amargo, é dito, é porque você precisa testemunhar, é porque você precisa pregar. O sentido, meus irmãos, não é complicado, ele é o óbvio, ele é o fácil mesmo, é o simples. A questão é que o Evangelho, no primeiro momento, para nós, é doce. Porque fala do perdão dos nossos pecados, porque fala da nossa paz com Deus, fala que não há mais separação, não há mais inimizade entre nós e o Senhor. Nós agora estamos em total comunhão com Ele. É doce, é um som doce do Evangelho, que mostra que nós agora, pecadores, somos aceitos por um Deus santo, bom e justo. Então, por que amargo? Porque as consequências de crer no Evangelho são amargas. As consequências, muitas vezes, Jesus disse, são perder família, perder amigos, perder bens, perder emprego, perder patrimônio. As consequências do Evangelho. Jesus disse, você tem que pregar, João, em muitos lugares. O mundo não trata bem os pregadores. Pode até tratar bem os pregadores da teologia da prosperidade, né?
Para esses o evangelho é sempre doce, tudo doce, só doce. Mas aqueles que ousam anunciar o evangelho verdadeiro não serão bem recebidos em lugar nenhum. Então, mais uma vez está sendo relembrado para a igreja que ela tem uma missão, mas que as consequências por essa missão, para cumprir essa missão, as lutas, as dificuldades, as tribulações, as provações, os testes, as mortes que esperam, que estão na rota de quem quer viver o evangelho verdadeiramente, são inevitáveis. Inevitáveis. Paulo disse isso a Timóteo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão carregados nos ombros? Não. Serão perseguidos. O mundo vai aplaudir e dizer: gostamos de gente como vocês? Não. O mundo vai dizer: pedra neles. Pedra neles. Como fizeram com Paulo, o apedrejando. Sim, meus irmãos, o evangelho é doce, mas depois também vem o amargo. E o crente precisa experimentar integralmente as duas coisas. Então ele conhece, então ele sabe, então ele vive o que de fato é o evangelho de Deus. Veja que o capítulo 11, então, passa à segunda figura, ao segundo exemplo do testemunho da igreja. Diz: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Aqui, pela primeira vez, João fala de uma maneira bem específica e bem exata de uma quantidade de tempo. 42 meses. Mas não se engane, esse número não é exclusivo e não é único em Apocalipse. Ele vai usar pelo menos mais uns 3 números que significam a mesma coisa. Ele vai falar, por exemplo, em 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Ele vai falar em 1.260 dias. Pode somar, mesma coisa. Ele vai falar em 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Ele vai falar de 3 dias e meio. 3 dias e meio. Um outro modo de falar dos 42 meses. Ou 3 anos e meio. Tudo isso indica meia semana num projeto global de Deus. Num projeto cósmico. Vamos dizer assim, a era inteira que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, uma semana. É uma semana dos planos de Deus. Uma semana dos projetos de Deus. Milênios, não importa. Uma semana num sentido fechado. Metade da semana, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tudo significa a mesma coisa, é meia semana. Para entendermos um pouco dessa cronologia celeste, nós precisamos lembrar que Deus dividiu exatamente no meio. Então ele está dizendo o seguinte: a primeira meia semana é o tempo da pregação do evangelho em todo o mundo. Nesse período, o cavaleiro branco é vitorioso e para vencer. E ninguém pode deter o avanço do evangelho. Acabou a meia semana, começa a meia semana final. A meia semana final é de soltura dos demônios. É a libertação do dragão do abismo. É a aparição do anticristo. É o tempo do mal. Aí você vai dizer, se ainda não começou isso, e se nós já estamos aqui há 2000 anos, isso quer dizer que os demônios vão ficar 2000 anos soltos? Isso quer dizer que o anticristo vai durar 2000 anos ainda?
Não. E por que não? Justamente pela diferença das datas. 3 anos e meio é muito mais do que 3 dias e meio. Mas simbolizam a mesma coisa. A segunda metade é abreviada, para você entender de forma mais fácil. A segunda metade da semana é encurtada. Não é a meia semana longa do milênio, mas é a meia semana abreviada. Se aqueles dias não fossem abreviados, Jesus disse, ninguém aguentaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias são abreviados. Então, nessa cronologia celeste, nós temos meia semana inteira, longa, em que a oferta do Evangelho percorre a terra. Quando fecha essa meia semana, então há a libertação dos demônios. Então há o surgimento do anticristo. E aí nós temos meia semana curta, meia semana abreviada. Ninguém deveria arriscar dizer quanto tempo é isso. Porque esses números são simbólicos. Nenhum de nós sabe dizer quanto tempo demora, dura a primeira meia semana ou quanto a outra, a segunda meia semana. O importante é entender que a primeira é longa e, graças a Deus, a segunda é muito curta. Abreviada por causa da misericórdia de Deus. Esta é a meia semana aqui, que está simbolizada na passagem que usa aquela figura do tabernáculo do Antigo Testamento, ou do próprio templo, com aqueles compartimentos. O Santo dos Santos, o Santo Lugar, o átrio dos gentios, a parte externa. E o texto diz aqui que a parte exterior do santuário não devia ser medida, ele diz. Essa parte aqui você não meça, porque foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Portanto, meus irmãos, os 3 anos e meio finais, ou os 42 meses finais, simbólicos, esse período final simbólico, é um período de domínio do mal, das forças do mal sobre a igreja. É o tempo em que a igreja como instituição, provavelmente, vai ser reduzida a cinzas. Evidentemente que os cristãos continuarão sendo igreja. E essa igreja é aquela que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. No entanto, nós não veremos mais uma reunião como a de hoje, por exemplo, em que temos tantos irmãos juntos, unidos, para louvar e bendizer ao Senhor, ouvir e aprender da sua palavra. Também aqueles que não estiverem preparados desde já para enfrentar aqueles dias, dificilmente resistirão. Mas fatalmente sucumbirão às trevas. Nesse período final dos 3 dias e meio, dos 42 meses, dos 1260 dias, esse período final é o período de um domínio tão grande que vai ficar expresso agora na terceira visão. E eu vou ler apenas para fechar essa metade do livro. Ele diz: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as 2 testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará,
e o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Agora veja por quanto tempo. Por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. Apesar do esforço de muitos intérpretes, de tentar identificar 2 cristãos do futuro que um dia aparecerão e serão as duas testemunhas, esse esforço é inócuo, é perdido. Porque as duas testemunhas representam a igreja. A igreja, tanto do Antigo Testamento, composta nos dias de João de judeus, quanto a igreja do Novo Testamento, composta prioritariamente de gentios. Essa igreja como testemunha, é importante lembrar que quando Cristo manda discípulos pregar nas cidades, ele manda 2 em 2, certo? Por isso o número 2 aqui é importante. É a igreja como testemunha perante as nações. Esta igreja profetiza por 1.260 dias. A primeira meia semana que eu descrevi agora há pouco. A grandona, a compridona, a completa. Durante o período de 1.260 dias, simbólico, mas um tempo muito longo, a primeira metade da semana do grande cronograma celeste, ninguém pode tocar nela. Ninguém pode impedir a vitória do Evangelho. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho. É um poder tão grande dado para essa igreja, que o texto diz, ela fecha o céu, ela abre o céu. Mas Cristo disse isso, dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. A autoridade que o Senhor Jesus deu à sua igreja, como testemunha, como pregadora do Evangelho, é uma autoridade legítima e que ninguém pode tirar. Semelhante a Elias, que orava e o céu fechava. Orava e depois novamente o céu se abria. Semelhante a Moisés, que, por seu intermédio, Deus executou juízos e pragas lá na terra do Egito. É importante a igreja entender o poder que recebeu de Deus. Quando Cristo disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão. É como se ele dissesse, estou passando um pouco disso para vocês. Estou delegando um pouco disso para vocês. Eu já falei várias vezes aqui, eu repito outra vez, se tem algo poderoso nesse mundo, esse algo se chama Evangelho. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, segundo do gentil. Para as duas testemunhas, que testemunham para ambos os povos, judeus e gentios. É isso que nós, os reformados, entendemos por milênio. Nós não achamos que vai acontecer um milênio futuro depois da segunda vinda de Jesus. Nós entendemos que o milênio é essa meia semana de vitória do Evangelho, em que a igreja recebeu, foi comissionada por Deus e recebeu um poder
que nada nem ninguém pode fazer frente. Nada nem ninguém pode barrar, pode deter. O Evangelho é vitorioso e para vencer. Pregue o Evangelho e ele vai dar resultados. Inevitavelmente. Repito, só tem um jeito do Evangelho não funcionar. Não pregar. Só tem um jeito dele não funcionar. É não pregar. Evidentemente, meus irmãos, que nós não cremos que Deus salvará o mundo inteiro. Nós cremos que Deus salvará os seus escolhidos. E porque Ele tem escolhidos, a garantia de que o negócio vai dar certo. Pregar o Evangelho é garantia de sucesso. Não pregar é garantia de fracasso. Mas Deus fará a sua obra, de um jeito ou de outro. Não participando nós, perdemos de ver o poder de Deus em ação. Mas observe, acabou os 1260 dias, acabou a primeira meia semana longa do projeto de Deus, a besta que surge do abismo, e ele nem falou dela ainda, ele só vai falar dela no capítulo 13, mas ele já antecipa nos ciclos recapitulativos do Apocalipse, ele vai às vezes antecipando o futuro e depois ele vai recontando a história para fixar na nossa memória. Essa besta é prefigurada aqui na pessoa do anticristo, que Paulo disse que só não apareceu ainda porque algo o detém. Paulo diz, quando aquele que o detém for removido, então aparecerá o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta, se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Essa besta que surge do abismo, esse filho da perdição, que reunirá todos aqueles exércitos demoníacos que já foram descritos na quinta e na sexta trombeta, vai matar as duas testemunhas. É isso que o texto diz. A besta que se levanta do abismo, as vencerá, pelejará contra elas, as vencerá e matará. E aí o texto diz, o cadáver das duas testemunhas, isso é o cadáver da igreja. Pelo fato de que ela já cumpriu sua missão, ela já pregou o evangelho a toda a criatura, já findou a meia semana, a primeira meia semana, a metade da semana. Agora, na segunda metade, que ele não fala mais de forma longa, 1260 dias, mas fala 3 dias e meio. Ufa, curto, muito curto. Nesses 3 dias e meio, que é meia semana também, o cadáver dessas duas testemunhas fica lá, para todo mundo ver. O que acontece? Festa. Festa no mundo. O mundo comemora. Finalmente nos livramos desses crentes. É mais ou menos isso. Finalmente nos livramos dessa gente que fica só falando dos nossos defeitos. Nos livramos daqueles 2 profetas, é isso que eles dizem, que atormentavam o mundo. Que descrição interessante, não é? Atormentavam o mundo. Em que sentido atormentavam o mundo? É incrível como o evangelho doce para nós, né? Ainda que seja amarguinho depois também pelas provações e tribulações, pode ser um tormento para os outros. O tormento para aqueles que não querem mudar de vida. O tormento para aqueles que querem insistir, continuar no erro. Aqueles que querem continuar vivendo sua vida de pecado. Para esses, o evangelho é um tormento. Irmãos, temos atormentado o mundo? Será que a nossa vida, será que a nossa pregação, será que o modo como nos comportamos tem causado um pouquinho assim só de tormento? Ou será que o mundo, tô nem aí com vocês? Vocês não fedem nem cheiram? Vocês não fazem diferença nenhuma? Qual é a realidade maior?
Nós atormentamos o mundo quando nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós atormentamos o mundo quando nós cremos e defendemos uma verdade contra todo o relativismo da sociedade secular. Nós atormentamos o mundo quando nós temos coragem de viver o Evangelho na sua íntegra, quando a maior parte da igreja seleciona as partes que lhe interessam. Nós atormentamos o mundo quando nós temos coragem de falar com as pessoas de um Deus Todo-Poderoso e de um Jesus que morreu na cruz. Porque não tinha outro jeito desse Deus nos salvar se o Filho dele não morresse. Sabe o que acontece nessas horas? O que aconteceu em Éfeso, quando o apóstolo Paulo foi lá e pregou essas coisas, a turma botava a mão nas orelhas e não queria ouvir e gritava: grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! É o que vão gritar no Brasil quando o evangelho verdadeiro for pregado. Sabe o que vão gritar? Grande é a Aparecida dos brasileiros! Grande é a Aparecida dos brasileiros! Eles vão fechar os ouvidos. Sabe o que eles vão gritar? Grande é o templo de Salomão do Macedo! É isso que eles vão gritar. Porque eles vão se apegar aos ídolos mortos. Quando ouvirem o evangelho verdadeiro. Aí nós vamos atormentar um pouquinho esse mundo. Esses dois profetas, o texto diz, atormentavam. Quem dera nós também pudéssemos atormentar um pouco mais esse mundo. Com o verdadeiro evangelho. Mas sabe a surpresa? 3 dias e meio depois, os cadáveres estavam lá. Para todo mundo ver. Na cidade que espiritualmente chama Sodoma. Está aí outra vez Sodoma na história. Não se surpreenda com as decisões. Não se surpreenda com as leis que vão sendo feitas. Não se surpreenda com toda a propaganda maciça da mídia para isso. Isso se chama Sodoma. Ela está de volta. Ela tem que voltar. Se ela não voltar, Cristo não volta. Ele disse, vai repetir a história. Aguarde e verá. Eu quando vejo essas leis que deturpam a família, deturpam o casamento acontecendo, por um lado, claro, fico triste, fico decepcionado, mas por outro lado, vai batendo uma palpitação. Porque Jesus disse, quando isso acontecer, está perto. Está perto. Então, um lado de tristeza, mas outro de alegria, por saber que as coisas estão se cumprindo. 3 dias e meio depois da festa do mundo, depois que todo mundo pensou, acabou, morreu, acabou essa igreja, ninguém mais incomoda a gente, ninguém mais atormenta a gente. O que acontece? A virada. A grande virada. Mas depois, diz o versículo 11, dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. Sabe o que isso significa? Ressurreição. Pela primeira vez, a ressurreição da igreja está sendo descrita aqui. As 2 testemunhas se levantam. Estavam mortas. É a igreja se pondo em pé. A ressurreição dos salvos. E mais uma coisa interessante vai ser descrita aqui, já de forma embrionária. Ele diz, claro, houve um grande medo por parte das pessoas, dos homens, que viram os mortos vivos. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E então elas são o quê? Arrebatadas. O arrebatamento. A igreja sobe para se encontrar com Cristo nos ares. Consequência? Destruição lá embaixo. Vai acontecer a 7ª trombeta. E o anjo já jurou, com a mão erguida para o céu. Ele disse, quando tocar a 7ª trombeta, a coisa vai ficar feia. Para os homens. Vai se cumprir tudo aquilo que Deus decretou. Agora só precisamos ler a 7ª trombeta para ver o que vai acontecer.
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para o juízo final, serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para, o outro lado, destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e grande saraivada. E finda assim, cessa assim, o terceiro ciclo do Apocalipse. A terceira das sessões em que ele contou a mesma história, que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. Com ênfase central aqui, na missão da igreja no mundo. Ela ora lá no céu, a oração chega lá no céu, resposta imediata. Ela prega testemunha aqui na terra, ela fecha os céus, ela abre os céus, ela faz chover, ela fecha a chuva, ela faz descer fogo. Ou seja, o poder de Deus está disponível à igreja para que, ao pregar o evangelho, sejam salvas as pessoas que Deus determinou. Ao mesmo tempo, destruições vão acontecendo, as trombetas vão tocando. E lá na frente, na metade final da semana, está determinado o período do mal. Quando então o poder salvador da igreja cessa, ela fica como cadáver perante as forças das trevas. Mas 3 dias e meio depois, ressurreição, arrebatamento, juízo final. O que deve ficar acima de tudo para nós, ao lermos tudo isso? Esperança. Esperança em meio ao caos. Vivemos num mundo de caos. Cada vez isso vai piorar. Mas permanece a verdadeira esperança daqueles que creem em Cristo e que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Um desafio, especialmente para você aqui nessa noite, que não tem um verdadeiro compromisso com Cristo. Talvez frequenta a igreja, talvez frequenta uma ou outra aqui ou lá, mas não tem um verdadeiro compromisso com Cristo. Que tal repensar? Que tal repensar a sua vida? À vista ou à luz do que você ouviu, das coisas que estão preparadas, de mal, de terrível, para os mais ou menos. Porque o Senhor não quer mais ou menos. Ele disse: ou você está comigo, ou você está contra mim. Que tal repensar o seu compromisso com o Senhor? Que tal rever a sua vida devocional? Que tal rever o modo como você conduz a sua família? Que tal repensar no seu testemunho perante o mundo? Está atormentando um pouquinho o mundo? Ou o mundo está batendo palma para você? Que tal repensar essas coisas, tendo em vista a brevidade do tempo e a seriedade das coisas que nós lemos neste livro? Meu desejo, minha oração, que todos nós, ainda que falhos como somos, possamos encontrar no Senhor a graça para poder viver o Evangelho integral e glorificá-lo sempre. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor nesse momento. Santo Senhor Deus eterno, todo-poderoso,
A tua palavra não foi escrita para que nós tenhamos medo, ao contrário. Apesar de descrever essas coisas assustadoras, a grande mensagem que há para nós é de esperança. Primeiro, por saber que não seremos atingidos por nenhuma dessas terríveis destruições demoníacas. Segundo, por saber, ó Deus, que nos confiaste a grande missão, o grande poder, que é o Evangelho aqui neste mundo. Evangelho que é para transformar a nossa vida e também para, através de nós, alcançar outros. Que o mundo, ó Deus, possa olhar para nós e também pensar que nós atormentamos sim eles. Não atormentamos por loucuras, por visões de homens enfadados, mas atormentamos pelo verdadeiro Evangelho da tua palavra, do Cristo que veio, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E voltará outra vez para estabelecer o seu reino eterno. Até lá, Senhor, dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.